Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para a gente fazer uma correção comentada da prova de administração financeira e orçamentária, tá? Então, foi muito simples, embora eu coloquei para vocês um estudo de caso. Então, foi simples porque nós já fizemos esse tipo de atividade em sala de aula, então seria mesmo uma reprodução do que vocês já sabiam. É claro que com outra empresa, tá? Então, a prova, ela se norteou em cima do estudo de caso da Petrobras, né, levando em consideração essas informações que eu coloquei para vocês abaixo da ação da Petrobras. Eu queria que vocês fizessem uma análise para mim, detalhada com os pontos fortes e fracos. Lembrando, gente, muita gente colocou isso errado na prova, tá? Pontos fortes, pontos fracos do ambiente interno, ameaças e oportunidades do ambiente externo. Variáveis, né, para vocês pontuarem para mim na finalização se a mesma está, né, na época de compra para comprar ou vender a ação. Teve gente que fez toda a análise certinho e não colocou o seu posicionamento se é para comprar, se compraria ou não naquele dia, tá? Então tem uma reportagem aqui, ela também é do mês de setembro. Deixa eu ir para baixo aqui. De acordo com o Gustavo, economista, chefe da Mansa Investimentos, ele colocou, na verdade, ele já deu ali, né, a resposta de que as ações, elas são preferenciais, né, que cedia ali por volta, nessa data, olha só a informação que eu coloquei, a R$32, tá? E no dia que nós fizemos a prova, ela fechou em 29,42, se eu não me engano, ali, bem mais abaixo. Daí já responde a questão, né, inicial da prova. Indicaria-se a compra da mesma. Estava baixa no dia o qual realizamos esse estudo de caso. Então, ali, ó, olha essa informação aqui, ó, ela é crucial, né? Ela ali, ó, aqui, ó, ela norteia ali, teve a data aqui também no mês de setembro, então mês de setembro ali, 6/9, né? A ação da Petrobras, ela chegou a 32,02, né? Por volta das 2h05 da tarde, então, e com uma baixa do dia por volta das 11 horas. Então, como que funcionou essa dinâmica nesse dia? Mas, a partir dessa informação, a gente já viu que ela pode chegar até R$32. Não nos norteando somente a isso, a gente verifica também que tem outras informações que nos levam essa questão ali, ó. Tanto o barril, né, quanto o WTI, né, estão em queda nesse mercado internacional, e mesmo com a OPEP decidindo por cortar a produção do petróleo, tem temores relacionados a uma desaceleração econômica mundial. Opa, peraí, em relação às cotações de commodities, tá? Então, o que é isso, professora? Peraí, desaceleração econômica ali. Então, existem especulações de que variáveis exógenas, né? Então, é tido como uma ameaça, né? Que podem ser consideradas, nesse caso, controláveis, né? Então, isso vai afetar diretamente as ações da Petrobras. Por quê? Porque o barril do petróleo Brent, né? Então, ali. Então, qual que é o papel da Petrobras em relação a esse mercado internacional e ao preço do barril? A gente tem que entender que na China tem intensificado os lockdowns no âmbito da política do Covid-0, e isso bate diretamente, né, ao não consumo. Então, o principal delas é o petróleo, né? Então, de alguma maneira, eles não estão consumindo. Está tendo lockdown ali. Além disso, a ação petroleira, né, ela ainda tem bastante espaço para correções. Aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, correções. Ainda ela precisa muito corrigir, né? E que a Petrobras, ela sobe mais de 68% no acumulado de 2022. Então, a empresa ainda pagou dividendos recordes ao longo desse ano. Olha as informações ali, tá? E
não são só os papéis da Petrobras que cedem bastante nesse pregão, mas a Bovespa também, devido a inúmeros fatores externos ali e internos, véspera de eleições, né? Eleições é uma variável exógena, tida como ou oportunidade ou ameaça, também é tida como um fator crucial, né? Uma variável crucial ali no aumento da aversão ao risco global e principalmente na alteração do preço das ações, tá? Então, aqui tem outras informações também que falam sobre investimentos. Então, teve muitos investimentos, né? Operações em relação à questão da empresa em si, né? E fala sobre o setor também, ó, que o setor petroleiro, o setor de petróleo, é historicamente expressivo na fatia de investimentos privados no país. Então, a gente não tem o que duvidar em relação a isso, tá? Existem também, ó, outras estruturas, né, e contratos em vigências, as famosas PPPs, que são as parcerias público-privada, ainda está em andamento e ainda tem muito para acontecer em relação a isso, tá? Então, a gente entende que existem inúmeras variáveis, principalmente variáveis exógenas do ambiente externo, né, que são consideradas como oportunidades também de crescimento. E mesmo que a Petrobras ela não responde de imediato a essa transição, a essa mudança ali, a gente sabe que ela é controlada, né, pelo governo e é listada dentro da bolsa e ela tem as suas questões de códigos de governança e sempre segue uma política de mercado. Então, o que isso leva? Leva-se em consideração por ser um alvo crítico, né, principalmente as questões políticas de Jair Bolsonaro, que forçou as trocas desse comando, né, dessa companhia ao longo da sua atual gestão. Então, a troca de uma governança, né, essa mudança, acaba ocasionando certa instabilidade, mas também é tido como um ponto positivo ambiente interno. Por quê? Porque as reclamações estavam muito alta, em relação à maneira como a empresa estava sendo levada, né, em sua gestão, tá? Então, a mudança de eixo ali fala que o Ministério da Economia, Paulo Guedes, ele formou para ilustrar essa guinada do setor privado, mas lembrando também que a Petrobras, ela firmou inúmeros contratos de parceria público-privada. Então, isso é uma variável que deixa a ação da empresa ali considerada estável, tá? Então, os números foram atualizados pela pasta e, além de alcançar 925 bilhões de reais em investimentos, os valores, né, dessas outorgas, né, desses empreendimentos, alcançou, assim, um número bem elevado, o que fez com que a empresa permaneça em atratividade perante o mercado financeiro. O que é essa atratividade perante o mercado financeiro, né? Ainda não. É considerada uma empresa totalmente tranquila, né? Estável ali para se investir, né? Nesse ramo, nesse segmento ali. E isso faz com que, mesmo com essa desvalorização, a gente verifica que em poucos dias ela alcança um valor alto, depois ela dá uma caída, por fatores como eleição, né, que está ali bem próximo, então isso também interfere. Então, para quem quer colocar em prática o day trade, né, trabalhar com essa ação diariamente é uma boa opção, e também para quem quer ter uma carteira a médio e longo prazo também é uma opção. E para o dia que foi realizada a prova, é considerada uma empresa, né, que a gente pode estar comprando, que ela estava abaixo ali do seu preço, do seu máximo, do seu referencial ali em relação ao que se pratica e que se espera da Petrobras, tá bom? Então, quais são as variáveis que eu posso estar colocando ali, ó? Investimento, economista-chefe de mestre em investimentos, o cenário externo também pode ser considerado uma ameaça, né? Tem várias falas que vocês podem estar colocando como ameaças e oportunidades, pontos fortes
e pontos fracos. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, me chamem. Quem respondeu assim, colocou essas variáveis ali, não errando as questões de pontos fortes e pontos fracos no ambiente interno, né? Ameaças e oportunidades no ambiente externo, tá? Fechou e colocou que é uma empresa, que é uma ação ali preferencial que eu posso estar comprando no dia de hoje, né? Atingiu ali uma nota máxima. Obrigada.